Boa tarde. É um prazer mesmo ter assim, os alunos do Marcelo aqui, né? Como vocês sabem, nós estamos na coordenação de documentos escritos, que é uma coordenação de processamento técnico de acervo, né? Escrito. E ela é dividida, ela tem 3 divisões, na verdade. Hoje nós temos documentos judiciário e extrajudicial, documentos executivo e legislativo. Nós temos a equipe de documentos privados e a equipe de emissão de certidão, tá bom? Descrição paleográfica, a equipe de paleografia, que ela é composta hoje, está bem reduzida, por 3 servidores, que é o Joelton, o Antônio e o Leonardo, que está de licença saúde, e o Joelton vai estar hoje apresentando a rotina e o serviço que, que a gente oferece ao cidadão para vocês, tá? Eu vou estar pedindo licença, que eu tenho que sair para uma reunião, mas vocês estão em boas mãos. Obrigada, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a vocês. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Joelton Batista. Como a Cláudia falou, eu trabalho na equipe de paleografia da Equipe Nacional. Tenho 13 anos na equipe. Sou proveniente da história, minha formação em história. E através desse curso eu conheci a disciplina de paleografia, que hoje é meu ofício aqui dentro do Arquivo Nacional. Foi onde eu me achei. Né? Trabalhando com pessoas como o Marcelo. Marcelo, que faz um tempo que a gente não tem um evento, né, em conjunto. O último, que foi o primeiro, foi na pandemia. E aí era um curso de paleografia básica, virtual, né, pela Abralim, organizada, entre outras pessoas, pelo Leonardo Marco Júlio. Aí aconteceu um negócio muito curioso. O Marcelo foi escolhido para abrir os trabalhos. Né? Eu não sabia o que ele iria fazer, eu sabia que ele iria participar. Aí quando bota lá, ele lá em Portugal, o doutorado dele, eu bato o olho no Marcelo, mas meu Deus, vou passar junto com o Marcelo. E aí o professor, o Leonardo Marco ainda bota ele para abrir, né, os trabalhos. E eu vi depois dele, eu falei, meu Deus, Los Hermanos, depois do Rolling Stones, eu falei, cara, que é assim, viu? Mas foi um prazer. Vou buscar aqui, nesse tempo que nós temos, mostrar o que é a paleografia, como ela está inserida no Arquivo Nacional, voltada para que ela está, e quais são também os nossos anseios para a paleografia que pode contribuir com a sociedade e com a instituição. Nossa equipe, originariamente desses 4 componentes, foram reduzidos a 2. Temos aí, né, nossa convidada especial, que é outra fera na paleografia, vai dar aí o suporte necessário. E, Antônio, pode passar, por favor, vamos começar a lembrar. Então, o que a equipe de paleografia faz aqui? O que a paleografia está a serviço? A principal atividade desta equipe é a produção de certidões em formato de extrato de roteiro teórico. Os documentos probatórios incidiam os direitos dos cidadãos e também pesquisas acadêmicas. As pesquisas acadêmicas, elas são, para o nosso setor, elas são em menor número. Né? Existem estudantes, né, que buscam itens do acervo, há dificuldade de leitura, e isso, eventualmente, nós podemos ajudar com a descrição, né, que é a de teor. A gente vai explicar melhorzinho depois como que é isso. E aqui, pode passar por favor. Normalmente, a gente trabalha esses 2 tipos de documentos, que são as listas de desembarque de livros de vapores, século XIX, século XX, também tem no XVIII, um pouquinho diferente, vou até mostrar para vocês depois. E o livro de escrituras de notas cartógrafas e registro civil também, eventualmente. Tá, Joel. Livro de desembarque, legal, livro de escritura de notas. Por quê?
Pode passar, por favor. Por quê? Livro de desembarque. Século XIX, Brasil. Substituindo a mão de obra, né, de pessoas escravizadas, de negros escravizados, trazendo os livros. E o usuário vem para quê? Para visar dupla cidadania. Poloneses, italianos, alemães, lituanos, russos, portugueses, espanhóis, todos esses povos, né, que vieram contribuir com a mão de obra deles a partir desse corte de tempo, desse momento da nossa história, as pessoas, seus descendentes, vêm e nos procuram. Antônio, passa, por favor. Depois eu falo isso aqui. Então, essa aqui é a certidão de desembarque, um exemplo na lista. Quais são os itens mais importantes? Primeiro, tudo a nacionalidade. Né? A data, qual foi a forma, né, de chegada, navio, a vapor, se veio em família, se veio sozinho, a documentação, o número de passaporte, a idade, religião, era muito importante na época. Enfim, toda a gama de informações que mostrem que essa pessoa, que esse imigrante realmente veio ao Brasil, foram pessoas em geral subsidiadas pelo governo, né, do Império do Brasil, para ocupar as lavouras em geral, trabalho braçal. Pode passar, por favor. Queria chamar a atenção que as certidões de vários documentos, né, eles passam por um processo de deterioração, isso aí é um complicador para a gente. Né? Outra coisa muito importante, a gente só lida com o original quando necessário. Né? A gente evita o contato com os documentos originais. Usamos seus representantes digitais e só usamos os originais em dois casos. Né? Quando a digitalização não está contente, não permite uma leitura que faça com que você possa ter uma fidelidade em relação à informação, ou se realmente não houve a digitalização. Mas ainda temos caminhos a cumprir nesse sentido. Nem todos os itens do nosso acervo textual, documentos escritos, ele está digitalizado. Mas estamos em processo. Pode passar, por favor? Então, lista de desembarque, está lá o item do acervo, nós processamos aquelas informações e transformamos na certidão de desembarque. Né? Com o código de referência, muito importante isso aqui, a gente dizer de onde vem a informação, onde está catalogado, o fundo e todas as informações referentes aos passageiros. Como eu informei, esses documentos, certidão de desembarque, são para fins de toda a cidadania. Por favor. E a outra também forma de busca, né, do usuário em relação ao nosso trabalho são as transcrições, né, que a gente chama de certidões de inteiro teor. Que elas estão, essa aqui é mais abrangente. Trabalhamos com livros cartoriais, mas qualquer item do acervo nós temos que dar conta. Pediram uma Sesmaria, uma carta de Sesmaria, uma carta régia, o que for, nós, da equipe, a gente vai ter que promover a leitura, fazer a transcrição mostrar, né, justificar nossos ordenados. Vamos lá. Então, por que as pessoas procuram nosso trabalho em relação às certidões, às escrituras, livros de escrituras cartoriais? É uma parte também muito importante, é direito de sucessão, herança,
pacto antinupcial, que também está relacionado a coisas de família, de algum tipo de comprovação de alguma situação. E é isso aí, é pessoal, que foi íntimo, né? E nós trabalhamos dessa forma nas certidões de inteiro e teor, as inscrições paleográficas. A gente requisita o original, né, naquela situação que a gente falou. Por favor. Pode passar. Então, qual é a nossa rotina, né? A gente já falou o que a gente faz, a gente fala como nós fazemos. Nosso trabalho, ele é através do Sistema Eletrônico de Informações, que ele foi implementado em 2020, vou falar mais um pouquinho à frente sobre isso. Nós recebemos as solicitações do usuário através de processos. Né? Eles procuram o setor de atendimento ao usuário do arquivo, seja por meio virtual, seja por meio presencial. E aí é o pontapé inicial para que o nosso trabalho comece. Recebido o processo, nós fazemos a leitura. Todo documento, antes da gente fazer a inscrição, ele precisa ser integralmente lido, para a gente realmente entender o contexto dele a partir de que situação. Se a gente fazer a leitura e a transcrição concomitante, a gente pode não entender algumas palavras em função de você não estar inteirado do que é o documento. Se você faz a leitura, você vê a estrutura dele. E aí você começa a entender, mesmo que venham algumas palavras, né, com rasuras, ou com rasgaduras, ou mesmo com uma dificuldade na grafia, nós, né, com a experiência, com a expertise, a gente começa a destrinchar o que é o documento. Né? Por exemplo, a gente está acostumado a alguns termos nos livros cartoriais, de termos jurídicos, que facilitam, a gente já vai no automático. Então, de repente, uma palavra mais adiante não esteja, a princípio, legível, ela se torna pelo contexto. Isso facilita. Né? A gente até, às vezes, quando está lá no calor do serviço, a gente se prende a uma palavra, a gente não consegue ler, o que você faz? Eu, por exemplo, dou uma parada. Eu bebo um gole d'água, eu dou uma respirada, porque se você se concentra naquilo ali, você vai esquentar a cabeça e não vai conseguir ler. Mas, passa um tempo, quando você retorna, você bate o olho ali naquela linha, naquela palavra, você, nossa, está ali. Está escrito. Consegue ler e você segue adiante. Leitura, transcrição, conferência. Nosso trabalho nunca é feito sozinho. Pelo menos 2 pessoas, elas fazem, né, compõem o trabalho de uma transcrição. Primeiro é o primeiro parágrafo, né, a gente convencionou assim a tratar. É aquele que faz a leitura, que faz a transcrição, que fica com a responsabilidade de terminar o documento, a leitura e a transcrição para a digitação no computador, no formulário que a gente vai ver direitinho como funciona. Terminada essa parte, a pessoa que faz a conferência, ela vai verificar se o que foi transcrito está fiel ao original, se não há algum erro de leitura do primeiro paleógrafo, ou se há alguma palavra que o primeiro paleógrafo eventualmente não tenha lido, ninguém sabe de tudo, ele possa ler e possa ajudar nesse sentido de preencher uma ou outra lacuna que esteja faltando, que esteja ali presente e ajudar na fidelidade da transcrição. Terminada essa etapa, é a emissão. É transformar o item do acervo, né, passar por aquele processo que a gente está aqui descrevendo e transformar num documento probatório. As certidões, né, as certidões de teor, a certidão de extrato, certidão de desembarque. Pode passar, por favor? E
quando a gente, no meio desse processo, como eu falei, a gente tem essas dificuldades, né? Em relação ao estado do documento ou seu representante digital. Nosso trabalho é feito com prazo de entrega, não é uma coisa que a gente recebe um dia, a gente, mas eu faço daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Não. Nós temos prazos a cumprir que vão da certidão de desembarque 15 dias corridos até 85 dias das transcrições mais longas de inteiro teor. Aí a gente faz uma avaliação, há uma tabela, né, e cada lauda, quanto tempo leva, qual o prazo que leva, e pode ser até 85 dias úteis, dependendo do tamanho, da quantidade de laudas e também da complexidade do documento. O estado de conservação do original, a qualidade da digitalização do microfilmado. Pode passar, por favor. Então, a situação aqui do panorama da equipe de paleografia, a produção das certidões a produção das certidões do arquivo foi inserida no ambiente tecnológico em 2020. Né? O que aconteceu? Nossos documentos eram emitidos de forma física. A gente fazia assinatura em caneta esferográfica, papel A4, brasão da República, e assim o usuário vinha até aqui, ou a gente enviava pelo correio, para quem é de fora do Rio. E veio a pandemia. A pandemia foi um complicador na questão da entrega desses documentos, os documentos físicos. Então, a gente foi inserido no meio dessa situação ao Sistema Eletrônico de Informações, que veio trazer uma qualidade e uma eficiência maior, tanto em relação ao processo de trabalho, quanto ao atendimento aos nossos usuários. A vinda deles não é tão necessária, somente quem não é da cidade do Rio. E todo o trâmite ele é de forma eletrônica. A passar o trâmite entre as equipes, né, o atendimento ao usuário, a equipe de paleografia, o gabinete da nossa coordenação e o envio, né, do acesso do solicitante, do usuário, ao documento que ele pediu. Então, eu tive o prazer de ser o primeiro emissor de uma certidão digital, né, 3 anos atrás, em 2020, dia 21 de outubro, para ser mais preciso. E essa iniciativa, ela deu os seguintes frutos para a equipe. Né? Ganhou o selo Ouro, né, Nacional de Valorização do Estado. Foi um reconhecimento da Presidência da República, do Governo Federal, a essa iniciativa que nos valeu o selo Ouro. Ou seja, o nosso trabalho, ele tem lá uma chancela do governo dizendo, olha, essa iniciativa foi uma iniciativa pioneira, foi boa e deu bons resultados. E isso com o trabalho realizado pelos servidores da equipe e da coordenação dos documentos escritos, que é a COT. Pode passar, Antônio, por favor? Aí está a notícia no intranet falando sobre nosso reconhecimento. Pode passar, por favor. Nosso trabalho a gente tenta estar visando aumentar o horizonte. De que forma? A paleografia é muito rica. Né? A paleografia dentro do Arquivo Nacional ela pode ser melhor aproveitada, ela pode ser melhor projetada, né? Para além do bom trabalho que já é feito em relação à emissão de certidões probatórias para o usuário, do cidadão. Né? A nossa equipe está a serviço da cidadania, no sentido mais amplo. Mas, assim, nós podemos e temos como diversificar o que pode ser feito com a paleografia, com os seus paleógrafos. E uma das formas de divulgar o trabalho é usar as redes sociais, as mídias, né, fazendo algumas brincadeiras, vamos dizer assim, né,
transcreva, né? Leia e transcreva o que está, o conteúdo desse documento. Então a gente tem aí o Instagram, o Facebook, né? O YouTube, né? Nós temos vídeos institucionais, nós transmitimos eventos, né? Estou falando já do Arquivo Nacional, a transmissão de eventos, de coisas relevantes, né? E a gente, uma forma de divulgar o nosso trabalho, está ligado a isso. Antônio, por favor. Aí, né, a transcrição do documento anterior, dando gabarito. Pode passar. Isso aí é outro Flickr. Pode passar, por favor, Antônio. A transcrição correspondente. Falei de questão que a paleografia pode fazer pelo Arquivo Nacional, pode fazer pela que já faz pelos usuários. Como eu disse, a gente trabalha todo tipo de documento. Uma das missões que nós vamos desenvolver, quando tivermos uma equipe mais encorpada, com o retorno dos colegas. O Leonardo Fontes foi até estudante do nosso colega, foi aluno do nosso Marcelo. Ele estaria aqui fazendo esse trabalho agora, estaria fazendo a contribuição dele, mas infelizmente ele se acidentou na sexta-feira, sofreu uma cirurgia, machucou o braço, machucou o ombro. E eu estou aqui na minha humilde colaboração e substituição do nosso amigo, que ele volte logo, que esteja bem. Um dos trabalhos que nós vamos desenvolver, que estava previsto, é o acervo das irmãs Lenk, esportistas, nadadoras, a mais famosa Maria, né, Maria Lenk, que são documentos, anotações, coisas ínfimas, né, pessoais, e que a gente tinha um projeto de fazer, vamos fazer, mas como nós temos a demanda externa, como nós estamos sem pernas para desenvolver tal trabalho, nós estamos já há mais ou menos um ano entre licenças médicas, uma coisa administrativa, infelizmente a equipe não está completa, e isso traz um prejuízo nesse sentido, né? Nossa atribuição principal é atender o usuário, atender o visitante do Arquivo Nacional e respeitar os prazos que nós temos a cumprir. Pode passar, por favor? Bom, a partir daí, né, com esse quadro da equipe ampliada, estruturada, nós temos desafios que nós queremos enfrentar, que é a transmissão de conhecimento, ou seja, formação e capacitação, tanto de servidores como de pessoas, estagiários, estudantes, que venham, de alguma forma, participar do Arquivo Nacional. E a gente faz isso também através de participação de eventos, como foi a 7ª Semana Nacional de Arquivos, né? Foi para a paleografia uma oportunidade, né? Nós tivemos, por exemplo, a participação da Alicia Turralose, que é uma das pessoas mais brilhantes no campo da paleografia, também da filologia. E cada vez mais nós vamos buscar transmitir conhecimento usando a estrutura do Arquivo Nacional, o conhecimento dos paleógrafos da equipe, para que a paleografia que precisa, né, de pessoas que venham trabalhar nessa área, possa formar paleógrafo. Nós temos essa missão, nossa intenção, né, de ter essa missão. Pode passar, por favor. E a gente está falando já de uma questão que é futuro, né? A gente está aí na era da inteligência artificial, e também existe, por parte da paleografia, uma introdução a esse mundo, né? De software de inteligência artificial, onde o paleógrafo vai ser responsável por alimentar determinada base de dados que vai fazer com que a leitura seja feita de forma também eletrônica. Isso aí
vai levar alguns anos, isso não vai acabar com a função do paleógrafo, porque vai ser, aos olhos humanos, isso aí vai ser sempre necessário, sempre vamos precisar da figura do paleógrafo, mas vai ser mais uma ferramenta para auxiliar. Hoje a gente usa a lupa, no futuro a gente vai usar o Transcriptus, né? É um dos programas que estão aí aparecendo para esse tipo de leitura, né? Fazer essa leitura através da inteligência artificial. Pode passar, por favor? Então, tipo assim, é colocar o ovo e cantar, né? Cacarejar. A gente tem também a noção que precisamos fazer a divulgação do nosso trabalho. Então, nós temos que mostrar que nós somos necessários, nós somos importantes, né? Existe aquele profissional que faz um trabalho difícil, que muito pesquisador, que muita gente necessita desse auxílio, né? A paleografia como uma ciência auxiliar, ela ajuda, né, a estudantes, a pesquisadores, a historiadores, a arqueologistas, ao vivo assim, arquivos. E a gente vai fazer isso, vai buscar fazer isso através das formas que tinham ao nosso alcance, porque sim, nós precisamos mostrar, né, o nosso trabalho, sair dos portões, né, das instituições de memória, para, olha, o que eles fazem é relevante. Pode passar, por favor? Sim. O que acontece? A paleografia, vocês estudam a disciplina, vocês sabem que existem as formas de transcrição. Nós trabalhamos com a forma conservadora. Embora nós tenhamos que saber que estamos fazendo documentos, estamos fazendo algo voltado para o público, não é acadêmico. Hoje, nós não fazemos, em geral, o trabalho não fazemos para o acadêmico, vamos para o público em geral, fazemos esse trabalho para o público em geral, mas nós usamos a chamada transcrição conservadora. Por quê? Porque é a melhor forma de você não interferir no que o documento está te dizendo, o que o documento está informando. Nós temos as questões das abreviaturas, nós temos a questão da forma da escrita, enfim, de todas as particularidades que os documentos, através do tempo, eles vão nos mostrando. Então nós temos que manter aquilo ali. Erros de ortografia, abreviaturas, tudo isso em função da fidelidade. Se nós emitirmos um documento e que há em algum momento, em alguma passagem, não esteja aquilo que nós transcrevemos fiel ao original, nós estamos trazendo problema para a gente. Se imagina que, por exemplo, quando vocês têm um desembarque, ela vai para apostilamento. Né? As pessoas buscam um meio jurídico para comprovar que elas são estrangeiras, descendentes de estrangeiros. E que meu tio, meu bisavô, meu tetravô, ele é italiano, ele é inglês, ele é russo. Se eu ler algo diferente, se eu botar outra coisa ali, posso ter problemas, os colegas também. Então a gente segue regras, nós temos uma espécie de manual para que a gente, em determinado momento, que a gente tem alguma dúvida de como proceder no documento, a gente não, está aqui, a gente tem que fazer dessa forma. E como até hoje existem casos novos, né, de dúvidas novas, nós vamos alimentando, não inventando, claro, baseado nas normas, mas nós vamos estabelecendo
parâmetros para a gente, primeiro, manter, né, a fidelidade segundo um padrão de trabalho. A gente não vai fazer não vai inventar regra, a gente não vai fazer nenhum tipo de dilação ou invenção, mas a gente vai estabelecer aqui alguns padrõezinhos para a gente poder seguir esse nosso norte. Pode passar. Isso aí também são exemplos de como a gente procede com palavras, própolis, enfim. As letras janguistas, a forma de grafia delas são particulares, tem o famoso S caldado. Quando eu fiz o curso de paleografia na história, eu nunca vou aprender isso, sempre para mim vai ser um J. O S caldado para mim não existia, era sempre um J. E, enfim, a gente tem aqui as normas e nós temos que segui-las. Pode passar. E se existem normas, se existem regras, né? A gente nós temos comissões que se reuniram e estabeleceram essas formas de leitura, de sistematizar a transcrição, a paleografia, né, as normas paleográficas para que houvesse, por parte de quem trabalha no meio, como proceder. Você pode ver que existem nomes como Antônio Oasis, nosso João Eurico Estranho Leal, acho que vocês já conhecem ele, a Maria Helena Flexo, enfim. O Jair Antunes, que foi nosso diretor durante muito tempo aqui do Arquivo Nacional. E, enfim, a gente trabalha em cima de normas, sobre normas, melhor dizendo, nós temos toda uma normativa que tem que, na hora de nossas transcrições, do nosso diário, do nosso trabalho, a gente buscar segui-las para poder realizar de forma satisfatória. Antônio? Então, quero agradecer a atenção de todos. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar para mim. A gente aqui vai ter para demonstração documentos do nosso acervo, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui do que se trata, qual é ter a noção com o que nós trabalhamos. Nós temos aqui alguns itens do acervo, temos uma lista de desembarque. Pode olhar. Aqui. Pode olhar. Bom. Essa é a carta de Seis Maria, né? Seis Marias eram doações, né, do tempo do Brasil ainda colônia, e existiam os donatários, né, que recebiam porções de terra muito generosas da coroa, e esse é uma carta de Seis Maria, de doação. O estado do documento está bom, ele é de 1772, se não me engano. Apesar da tinta ferrogálica, ainda não há uma grande deterioração do papel, do suporte. E graças aos nossos colegas da conservação, da restauração, esse documento vai ter uma vida útil muito grande ainda. Isso aqui foi uma solicitação de um usuário. Para quê? Confesso, não sei. Pode ter sido fins acadêmicos ou não. Ou pode ter sido algum parente que esteja envolvido na doação.
não foi feito por mim. A transcrição foi feita em 2006. A gente fazia esse pequeno crime aqui, não faz mais, de registrar a requisição e o ano que foi realizada. Essa transcrição foi feita em 2006. Eu falei em lista de desembarque com vocês, e essa aqui é do fogo da Polícia da Corte. Geralmente as listas de desembarque elas são do DPMAF, ou do SPMAF, Porto do Rio e Porto do Rio de Janeiro. Mas, para a primeira metade do século XIX, esses documentos de desembarque eles eram feitos pela Polícia da Corte. E a curiosidade, eles faziam individualmente a descrição do passageiro que chegava. Fulano de tal, de idade de tantos anos, fala de cada passageiro de forma separada. É um complicadorzinho, mas como a gente tem o contexto todo, a gente consegue fazer as leituras. O principal dificultador aqui está em relação, fora a grafia, as abreviaturas. São muitas abreviaturas. Provavelmente a pessoa, o escrito que fazia essa redação, ele tinha que fazer de forma rápida, porque provavelmente ele tinha que lidar com centenas de pessoas chegando ao porto e que queriam desembarcar, queriam adentrar a cidade para seguir seu caminho ou para residir aqui. Enfim. Esse terceiro documento aqui, ele é muito interessante. Esse aqui eu participei da desembarque do Passo. Desembarque do Passo. O documento com o qual eu trabalhei foi esse aqui. E foi alguém referendo o reconhecimento da paternidade. Um final que não estava mais, ele havia falecido. E então, era um filho bastardo. A pessoa parecia ser influente, ser bem nascida, teve um filho e todos sabiam que ele era filho daquela pessoa. No entanto, ele não tinha um reconhecimento legal. E aí o filho ele entrou com esse pedido de reconhecimento para ter os seus direitos enquanto cria, enquanto filho, ter seu quinhão em relação a... E realmente o documento, a gente vai ler um documento, as pessoas sabem, fulano de tal sabe, tal autoridade sabe. Ele falava que era filho dele mesmo, então ele foi bem sucedido no processo, fez uma petição, o processo teve seguimento e houve o reconhecimento da paternidade, isso era a burocracia do Império, pedindo a Vossa Alteza Real, a estrutura do governo que reconhecesse essa paternidade. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum tipo de detalhe a acrescentar, de falar, estamos aí. Quero agradecer muito a vinda de vocês. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham gostado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Colega Leonardo dos Anais, vai lá com o protótipo, Leonardo Fonte, gente da melhor qualidade, vai lá, ele ainda pegou, agora não, agora já está com outro sócio, a gente pegou quem fazia a leitura na minha mão. Não, chuta. Cara, qualquer coisa que a gente faz o seguinte, você olha a folha mais adiante, você vê uma letra A, tem um script que escreve o A de 3, 4 formas. Documento, nossa, uma letra traz escrita de várias formas, traz um dificultador para a gente. E imagina isso numa inteligência artificial. Então é a gente que vai fazer esse tipo de leitura, é a gente que vai contribuir para que o software funcione. Isso aí talvez no médio prazo,
prazo isso aí vai ser introduzido na rotina do paleógrafo, mas a gente ainda vai ser muito necessário. Não tenha dúvida. Seremos nós que vamos conduzir a máquina. Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. Em quanto tempo você se sentiu apto a trabalhar como paleógrafo aqui dentro? Olha, Marcelo, eu tive grandes professores, eu tive um privilégio, né? Eu acho que com 2 meses, 3 meses, eu já tinha um conhecimento bom de lidar com a maior parte dos documentos que a gente trabalhava. Como são documentos diversos que a gente trabalha, né? A gente sempre precisou de auxílio. Um mês eu peguei uma Sesmaria, acho que era de 1616 ou 1617, agora me falha a memória, o documento todo furado, todo brocado, né? E eu tive auxílio da Fátima Fontoura, do Jorge Macieira, da Glória que são colegas aqui da equipe que trabalham há muitos anos, né? São gente trabalhando 30, 40 anos com isso, imagina. Né? Eu tenho 13 anos, então assim, eu sou um pato novo ainda, né? Frente ao que eles, né, ao conhecimento que eles têm. Então, eu tive uma escola muito boa. Eu tive a aula com o Jaime Antunes na UERJ, que o Jaime Antunes, ele não facilitava o nosso trabalho lá, levava muitos itens da Casa dos Contos. Nossa, eu falei, eu nunca vou trabalhar com isso. Eu sem saber que ia trabalhar com isso, eu falei, eu não vou trabalhar com isso. Né? E a minha adaptação e a minha formação foi muito boa, e hoje eu estou, tipo assim, aos 32 anos, 33 anos, eu achei meu ofício. Né? Eu fiz o concurso para Arquivo Nacional, vim trabalhar em outro setor, fazia meu trabalho, mas eu me achei no campo da paleografia. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né, que não tem a ver com essa atividade. Eu estou muito satisfeito, sou muito realizado nesse sentido, de ter achado e poder. Agora eu estou num momento que eu posso também transmitir meu conhecimento, falar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E a prática é fundamental, né? Quanto mais você pratica, mais fácil fica para você, não é isso? Não tenha medo do documento. É isso que a gente tem que ter em mente. Por mais que ele possa parecer, né, indecifrável, ilegível, ele é legível. Né? A pessoa que escreveu tinha intenção que outras lessem, entendessem o que estava sendo feito. E o tempo ele é o dificultador, mas quando você adquire conhecimento, quando você pratica, você se joga e busca esse conhecimento, fica mais fácil, você consegue. Não sei se vocês têm planos, né, de enveredar por esse caminho, mas é um bom caminho, eu recomendo. E as manhas da transcrição? Isso aí é só com o tempo, né? Não é quem começa agora a trabalhar com paleografia acha que às vezes não vai conseguir, mas com o tempo aquelas manhas de descobrir aquele tipo de letra, aquela abreviatura, isso é só com o tempo mesmo, só com né? O tempo. É a repetição, né, Marcelo? A gente, por exemplo, a gente lida com documentos que eles têm, né, padrão, termos jurídicos, por exemplo, a gente já... eu nunca tinha ouvido falar em XV. Eu peguei um documento, eu pensei que era um algarismo romano, números romanos. Aí chegou, não, Joel, isso aqui é um termo, isso aqui é padrão, você tem... Ele é curtinho, mas ele é feito dessa forma. Veja a laçada, veja o caminho da tinta. Então, assim, você começa a encontrar padrão. Você pega o documento daquele momento, daquele corte, né? Você começa a ter passa a ser o seu natural. Seus olhos reconhecem isso de forma natural, como se estivesse lendo uma revista diagramada, com letra de imprensa. Agora, tem muita gente que acha que o trabalho de transcrição paleográfica é um trabalho tedioso, chato, tal, mas
cada documento que você faz na transcrição é uma história diferente, é uma vida diferente, né? Você se lembra de alguma história que te marcou, assim, alguma informação que seja diferente, assim? Bom, teve um processo. Desculpa, eu não lembro de qual fundo era, mas era um documento do início do 19, em que era uma briga até parecido com esse, de filhos bastardos e legítimos disputando uma passagem. Não era nem uma porção de água, uma passagem para um rio, para navegar nele. E não queriam deixar que o filho não reconhecido ele passasse por aquelas paragens para pescar, para pegar um barco e fazer a pescaria. Aquele documento me marcou porque é uma coisa que hoje a gente não vê dessa forma. A gente vê disputas muito mais fratricidas, né, do que isso. Não, você não vai passar por aqui porque a gente não quer que você pesque. Né? Então, é uma das lembranças, é um documento que eu lembro que foi bem curioso. Joelton, você foi aluno do Jaime, professor Jaime, e eu fui aluno do professor Franklin, né? Então a gente teve duas grandes figuras paleográficas como professores. Mas eu quando fui aluno, eu não era o melhor aluno da turma, eu não fui um aluno brilhante. Eu achava que eu nunca ia trabalhar com documento. Eu achava muito interessante as aulas, né? Eu gostava muito do professor Franklin, que é um cara sedutor, um cara que, né, tem aquela cultura, um cara tem um bom humor, né, assim, né? É incrível, né? E aí, mas eu adorava as aulas dele, mas eu não me via como paleógrafo, porque eu achava tudo muito difícil. Eu não tinha o dom da paleografia. Eu tenho um aluno que às vezes nunca viu um manuscrito na vida, pega aquele documento e já sai transcrevendo porque tem esse dom, tem a facilidade. Eu não tenho dom, eu tive que estudar muito e tal. É o teu caso também, assim, de você teve que se dedicar muito para você se tornar um paleógrafo? Ou quando você era aluno, você já sabia que aquilo ali era fácil para você? Não foi fácil. Como eu disse, falei assim, eu nunca vou trabalhar com isso. Porque era um documento, você não conseguia ler, parecia hieróglifos. E aí o professor Jaime chegava, não, com aquela fala mansa dele, não, olha, você tem que ver aqui o ducto, a laçada, olha, isso aqui é um escaldado. Foi se desenvolvendo. Fomos, né, aumentando, até o momento da prova, que eu não fui o melhor nota. Muita gente, muito historiador hoje, professor hoje, colegas que eu tenho muita estima, eram melhores paleógrafos naquela situação, né? Estudantes de paleografia melhores do que eu. Eu tive uma boa nota, mas eu não fui o melhor. Tem até a minha passagem para a equipe de paleografia, ela tem uma curiosidade, porque eu fazia um trabalho administrativo que eu precisei ir na sala da equipe. Né? A gente trabalhava a Glória, a Jorge e a Fátima. Aí eu olhei assim, tinha um quadro lá com as letras, né? Correspondente lá. Falei, eu estou estudando isso na faculdade. Aí o colega falou assim, não, estou estudando com o Jaime Antunes. Eu falei, se você está fazendo isso aí com o Jaime Antunes, você vai ter que vir para cá. Eu falei, tá de brinquedo de mim. Eu não levei a sério, mas depois realmente, de fato, eu fui convidado até pelo professor Jaime saber, eu teve todo o arquivo, e que a equipe precisava, e quem fez a disciplina, né, fazendo curso, como a gente teve que fazer depois, a capacitação, você está habilitado a trabalhar, e foi o caminho que eu segui, e foi um caminho, né, muito interessante, né? Eu não esperava, não sabia que existia paleografia. Eu comecei o curso de História. Eu não sabia que existia paleografia, eu não sabia que existia algo relacionado ao estudo das escritas mais antigas. E cá estou eu. Estou muito feliz. Agora, Joelton, primeiro que nós gostaríamos muito de agradecer, tanto você quanto a equipe, a todo o pessoal da educação, os colegas todos,
que fizeram essa apresentação muito interessante. E para finalizar, eu só queria fazer uma última pergunta. A gente está com um monte de aluno aqui, né? Uma turma muito boa, uma turma muito dedicada. Se você tivesse que dar um conselho para quem quer se tornar um paleógrafo em breve, que conselho você daria? O conselho é se debruçar mais, conhecer mais o que é a paleografia, né? E decidindo-se, né, por seguir esse caminho, capacitar. Né? Existem cursos, nós ainda não temos a cadeira de paleografia, nós não temos pós-graduação na área da paleografia, mas existem cursos, o IHGB, ele anualmente ou semestralmente, eu não sei, oferece cursos, existem cursos virtuais. Eu tive a época da pandemia foi assim uma terapia para mim, porque você estava lá. Eu fui uma pessoa que peguei Covid, quase fui dessa para uma melhor por causa da Covid. Então, para a cabeça foi muito bom para mim fazer mais cursos sobre paleografia. Eu sempre que eu puder, eu buscar, não tem curso ali, tem curso, eu fiz paleografia em latim, pelo que a Biblioteca Nacional ofereceu. Poxa, foi excelente. Então, decidiu por esse caminho, buscar capacitação. O paleógrafo é necessário, a paleografia é um caminho excelente para quem ainda não achou o caminho. Foi o meu caminho, foi a minha. Né, eu entrei na instituição pública, eu estava na universidade e eu não sabia ainda o que eu queria. A paleografia se encaixou nessa minha procura. É isso, eu acho que é buscar o caminho e a capacitação. Daí enveredar por esse caminho, que é muito bom, muito legal. Beleza. Obrigado, Gelson. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Agora nós temos a esse aqui é do professor Marcelo. Opa, até ganhei presente. Que beleza. Agora, vamos começar pelo Joel. Joel, eu quero que você me diga um número de 1 a 24. Dayana Rodrigues. Ainda teve suspense ainda, né? Helena, um livro de 1 a 24 não pode 1. 24. 24? Eu sempre fui 24 na escola. Ah, é? Margarida. A abreviatura da professora Maria Helena Flávia. Olha. Aline. Eu. Pode pegar o Marcelo. Um número de 1 a 24 que não seja esse que já sei. 6. 6. Camila. Eu. Pode vir aqui, Camila. Só as mulheres ganharam, né? Pois é. A listagem que o professor me deu, eu fiz a numeração, olha, de cima para baixo, aleatória, para não acompanhar, então, enfim. Nem o professor sabia qual era o número. Pois é. Qualquer coisa a gente faz aqui uma investigação. Obrigado, Valéria. Obrigado. No processo do SEI. Eu queria convidar vocês agora, inclusive a equipe da paleografia, e Helena também, para a gente tirar uma foto lá no pátio, lá no. Legal. Ó, tá É o meu.